Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado, que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou de nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos aqui hoje reunidos online para glorificarmos ao nosso Deus pelo 11º aniversário da IPI do Lobato. Estamos muito alegres e vem conosco louvar o nome do nosso Deus. Graça e paz, amados. Louvamos ao Senhor por mais um ano de vida que Ele concedeu à nossa amada igreja, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado dos seus filhos. E vamos neste momento fazer uma oração de adoração. Que você esteja aí na sua casa louvando e glorificando ao Senhor através desta oração. Santo eterno Deus, Pai amado, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Queremos te adorar, te exaltar, te engrandecer, Pai, pois não há outro além de ti. Só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que tem cuidado dos seus filhos. Tu és o príncipe da paz, Tu és a nossa salvação, Pai, não há outro além de Ti, Senhor. Por isso, Deus, queremos nesta noite Te engrandecer, Senhor, Te louvar pela IPI do Lobato, Te exaltar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado, Pai, a nossa igreja, Pai. Que possamos sempre, Deus, render graças a Ti, que possamos dar o nosso melhor a Ti, pois Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Façamos a leitura, meus irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Louvado seja Deus, palavra do Senhor. Então, nós continuamos a glorificar ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Que todos nós possamos aplicar essa palavra, né? Não nos cansemos de fazer o bem a todos, em especial à família da fé. Amém. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, do Egito do novo. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos confessar a Deus os nossos pecados, suplicar ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós e agradecer ao Senhor Jesus pelo perdão, amém? Meu Senhor da glória, nós glorificamos o Teu nome, nos apresentamos no Teu altar, Senhor, e confessamos ao Senhor as nossas culpas. Apresentamos no Teu altar aquilo que desagrada o Teu Santo Espírito, aquilo que faz chorar o Teu Santo Espírito, Senhor. Continua tirando de nós aquilo que não é do Teu agrado.
Nós queremos, meu Senhor, estar melhores hoje do que ontem. Amanhã nos faz melhores do que hoje. Deus tremendo e santo, nós agradecemos ao Senhor porque temos certeza que quando deixamos no teu altar aquilo que te desagrada, as nossas faltas, o Senhor ouve e responde no nome do Senhor Jesus. E agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos perdoa. O Senhor se entregou em nosso favor, aleluia. Se entregou em nosso favor e nos concede o perdão. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos também ao Espírito Santo, porque nos convence deste mesmo pecado. Muito obrigado, nós louvamos, glorificamos o teu nome, Trindade Divina, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Leitura do profeta Isaías, capítulo 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a libertação para os que estão na prisão,
Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdote do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Palavras do nosso Deus. Olá, irmãos e irmãs. Uma das coisas boas que tivemos na IPEI de Lobato, primeiramente foi a nossa chegada, o acolhimento que recebemos quando viemos de Aracaju para Salvador, e Lobato foi a nossa primeira igreja aí no Salvador, e graças a Deus fomos bem acolhidos pelos irmãos e irmãs aí da igreja. Também outra coisa muito boa para a gente que foi o nascimento de Estevão, que também nasceu em Salvador, e que também recebeu todo o carinho dos irmãos, das irmãs. Tivemos todo o cuidado, e nós que estávamos distantes da nossa família, da nossa casa, e fomos bem acolhidos, bem atendidos, e tivemos todo o carinho, todo o cuidado aí. Estevão teve todo o cuidado dos irmãos e irmãs aí do Lobato. Também tivemos outras experiências, como algo muito bom também, que foi a construção da casa pastoral, no nosso primeiro momento da construção, que foi o primeiro mutirão, e foi uma alegria, foi uma festa muito grande, participação de praticamente toda a igreja nesse mutirão para a construção da casa pastoral, dando os primeiros passos para a construção da casa. Então foi algo muito positivo. Além disso também o trabalho social, o trabalho que nós conseguimos fazer junto com colegas aí que trabalham, que ainda estão atuando no que diz respeito ao cuidado com as mulheres, principalmente com as mulheres solteiras, as mães solteiras, melhor dizendo, e trabalhos também no sentido social de cuidado com as pessoas de fato menos favorecidas aí do bairro. Então foram experiências, foram momentos muito importantes, muito gratificantes, e graças a Deus por isso. Parabéns, IPEI do Lobato. Olá, eu sou o reverendo José Edson Airosa, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, Fazenda Grande. Em nome do Conselho da Igreja, quero saudar os irmãos e as irmãs da IPEI do Lobato. Completam, neste dia, 11 anos de organização eclesiástica. Nosso rogo
é que Deus abençoe ricamente as obras de vossas mãos. Eu quero convidar os amados irmãos e as amadas irmãs para abrirem as vossas Bíblias, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, dos versos 31 até o versículo de 36. Diz-nos assim a palavra do Senhor: alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor, agora e sempre. Palavras do Senhor. Amém. Olá, queridos e queridas, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É uma alegria estarmos aqui para louvarmos o nome do nosso Deus. Nós trazemos um abraço da nossa comunidade, do nosso Ministério de Louvor, da IPI de Fazenda Grande, e queremos, em nome da nossa comunidade, parabenizar os nossos irmãos e irmãs da IPI de Lobato. Que o Senhor continue a sustentá-los, que o Senhor os abençoe e que o Senhor faça prosperar as obras de vossas mãos. Amém? Amém. Nesse momento nós vamos entoar uma canção dizendo que nós queremos que Jesus seja o nosso universo. Louve conosco nesse momento. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela.
cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é meu desejo, que seja seu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Cante bem forte. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Que o Senhor continue a abençoá-los, a guardá-los. Que este momento seja para a glória no nome do nosso Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Um forte abraço. Eu saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oração, meus irmãos, de iluminação. Pai querido, graça te damos ao Senhor pela oportunidade de nos dar e agora estarmos ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai querido, eu quero agora pedir pelo irmão que vai trazer a palavra de hoje, que ele não fale por si mesmo, mas fale através do teu Santo Espírito, ó Deus, para que venha mudar corações, ó Deus. Mesmo nós que temos fé em Ti, estamos agora, ó Senhor, confinados, e que tudo isso possa passar ao Senhor e estamos agradecendo, ó Deus, por tudo que Tu tens feito e vai fazer. Eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse culto de comemoração de aniversário da IPEI de Lobato. Então, aos irmãos dessa comunidade tão querida e tão amada, aos irmãos das igrejas do nosso presbitério, sejam todos bem-vindos a esta celebração. O tema e o texto escolhido pelos irmãos está em Gálatas 6, versículo 9, com o tema Um Novo Tempo. Eu peço que vocês peçam a Deus que ilumine as nossas mentes, a nossa vida, para que essa mensagem chegue ao teu coração e ao meu coração. Gálatas 6, versículo 9, diz assim: acompanhe comigo na sua Bíblia, irmão, irmã. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nessa noite de festa, é um prazer estar aqui compartilhando o Evangelho, da mensagem, da palavra para os nossos corações. O texto que nós acabamos de ler está inserido na carta de Paulo aos Gálatas, e essa carta, ela não foi escrita a uma igreja específica, como é a carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses, Tessalonicenses e por aí em diante. Essa carta foi escrita para uma região que tem 4 igrejas aqui, igrejas essas que foram plantadas, cuidadas por Paulo, Barnabé, e lá em Atos 13 e 14, a gente vê que as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe foram as 4 igrejas que estavam nessa região da Galácia, em que Paulo escreve para que essa comunidade possa estar mais perto do Evangelho genuíno, da essência do Evangelho de Jesus Cristo. E é nesse contexto que está inserido
o capítulo 6. Precisamente, a carta aos Gálatas, ela vai se dividir em 3 partes. Primeiro e o segundo capítulo vai falar sobre a defesa de Paulo ao seu apostolado. Paulo vai reafirmar por que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, né? Do 3º ao 4º capítulo vai falar, Paulo vai tratar sobre defesa do Evangelho, a essência da palavra, a essência da cruz, a essência do que significa ser salvo pela graça mediante a fé. E por fim, o capítulo 5 e o 6, Paulo vai falar sobre a ética cristã e o cuidado uns com os outros. Aqui a gente percebe, irmãos, que no contexto histórico, os judaizantes, que eram os religiosos da época, os judeus convertidos, os fariseus, eles se convertiam à fé cristã, mas ainda tinha raízes judaicas em seu interior muito forte. Então eles olhavam para aqueles gentios, né? Gentios que eram alvos da pregação de Paulo, e diziam assim: para vocês serem salvos, é necessário que vocês façam a circuncisão, em primeiro lugar, e observem as leis de Moisés. E a gente vê que Paulo, ele se impõe muito fortemente a respeito desse tipo de pregação desses religiosos, porque havia muita gente convertida, mas por outro lado, esses religiosos estavam dizendo: não, vocês não podem achar que estão salvos só porque creram em Jesus. Vocês precisam observar a lei de Moisés e vocês precisam também ser circuncidados. Observe que em alguns momentos Paulo e Pedro eles entram em combate justamente por isso, não é? E aqui está inserida o texto que nós lemos. Irmãos, venha comigo nessa reflexão, né? O tema que os irmãos do Lobato escolheram é um novo tempo. E aqui, quando a gente vai ver o texto que Paulo escreve, quando ele fala sobre ao seu tempo nós ceifaremos ou nós colheremos, aqui o termo grego que Paulo usa para tempo não é cronos, mas é o kairos. Qual é a diferença entre um e o outro? No texto grego, no Novo Testamento, esses dois termos eles vão aparecer mediante a própria interpretação, a própria conclusão do que o escritor está querendo passar para os seus leitores. Mas aqui Paulo escolhe esse termo especificamente, porque o cronos diz respeito ao tempo humano, ao tempo do homem, ao tempo do relógio, ao que nós vemos, é o dia a dia, é o tempo que nós conseguimos medir. Nós conhecemos esse tempo, nós vivemos nele. Agora, o kairos, que nós percebemos no texto grego, no capítulo 6, versículo 9, ele é um tempo diferente do nosso, porque ele não é o nosso tempo. Ele se refere ao tempo de Deus para a sua igreja, é o tempo dele. E esse novo tempo que Deus nos apresenta aqui nessa epístola, nessa carta, é um tempo que nós precisamos observar como para hoje e para agora. Deus tem um novo tempo para a sua igreja. A gente olha para a nossa sociedade, para as circunstâncias, para o que nós vivemos hoje, nesse mundo caótico, né? Mesmo antes da pandemia, a gente percebe que o mundo já estava tão difícil de ser vivido e agora piorou. Mas a mensagem do Evangelho não muda. O desafio que Deus tem para nós é o desafio de um novo tempo, é o desafio de vivenciar, experimentar uma nova perspectiva de vida. O ano está se acabando, não é? Talvez muita gente pense: poxa, tomara que esse ano acabe logo. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas pessoas já falaram isso? Nossa, eu não aguento mais viver em 2020. Mas olha, 2021 já está às portas, mas o ano em si ele não vai mudar a perspectiva automaticamente da realidade. Tem que partir de nós. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora. Não é 1º de janeiro que vai
amanhecer o dia e você vai, tudo mudou. Não é assim que funciona. Quando Paulo, ele fala desse novo tempo, ele estava falando para aqueles religiosos e dizia assim, olha, tudo que vocês vivem agora, a sua religiosidade, baseado na Torá, o Antigo Testamento, eles foram importantes para apontar para a cruz de Cristo. Eles não entenderam isso, por isso eles insistiam em falar, em obrigar aos novos convertidos daquela região, de que eles precisavam se circuncidar, de que eles precisavam observar a lei de Moisés. E Paulo estava falando, olha, vocês precisam entender que o Evangelho é novidade de vida. O Evangelho, o que Deus propõe para nós é um novo tempo, nova perspectiva de vida. E o que Deus exige de nós é que nós olhemos para a realidade que nós estamos inseridos com o olhar de Cristo. Paulo, aqui, ele fala, né, que ao tempo de Deus eles vão colher. No tempo de Deus não é o tempo deles, muito menos a teologia deles, muito menos o que eles entendem sobre fé, sobre cristianismo. Paulo chama a atenção aqui desses irmãos, porque acima de qualquer coisa, Jesus havia morrido, ressuscitado e cumprido todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés se cumpriu em Jesus, para que aqueles religiosos ou gregos, ou judeus, quem quer que seja, pudesse ter uma nova vida. Os pecados que ali eles achavam que a circuncisão, a lei de Moisés, apagava, nunca apagou, porque o esforço humano, Paulo disse em toda a sua carta, na defesa, né? O esforço humano não é suficiente para levar a humanidade a Deus, mas o sacrifício de Jesus, a morte, a ressurreição, a proposta de uma nova vida apresenta para nós e para nós que o novo tempo já chegou. O tempo de Deus e o tempo de uma nova perspectiva já chegou. Vocês percebem que nesses 3 pontos que eu trouxe aqui a respeito da carta de Gálatas, que é a defesa do apostolado, diz respeito à convicção do chamado que Paulo teve para pregar o Evangelho. Do capítulo 1 ao 2, Paulo vai falar sobre por que e por quem ele foi chamado para ser apóstolo. E você, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação? Nós, humanos, falhos, quantas vezes nós nos esquecemos disso? De que Deus é quem nos chama, Deus nos capacita. E a gente percebe que as circunstâncias, elas deturpem o chamado e a vocação de Deus. A gente acaba perdendo esse novo tempo que Deus propõe para nós. Capítulo 3 e 4 é a defesa do Evangelho e a proclamação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E a gente olha para a sociedade hoje, tantas igrejas pregando um pseudo-evangelho, uma mensagem rasa, em que as pessoas sugam, as pessoas elas vão à igreja para serem acalentadas emocionalmente, mas o espírito fica faminto e continua faminto. E Paulo fala no capítulo 5 e 6 sobre o cuidado da ética cristã, sobre o cuidado uns com os outros. Mais do que nunca, em tempos de pandemia, de dificuldade financeira, o novo tempo de Deus exige que nós olhemos para o necessitado. Aqueles mesmos fariseus, Jesus conta em sua parábola do samaritano, que religiosidade não quer dizer absolutamente nada, mas atitude sim, de quem quer que seja um não religioso, seja alguém que você olha assim e diz, não, isso aí acho que nunca vai para a igreja. Mas aquele samaritano foi esse que deu o pão, que ajudou, que cuidou, que alimentou. Amados e amadas irmãs, para viver o novo de Deus, eu quero convidá-los também a abrir lá no Isaías 43, versículo 19, capítulo 43, versos 18 e o verso 19. E eu já caminho para concluir essa breve reflexão.
Isaías 43, versículo 18 e o versículo 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Para viver o novo de Deus, irmãos, nós temos que nos esquecer o que se foi, o que se passou. O que se foi, foi. Paulo, ele fala em outras cartas que em Cristo nós somos nova criatura, eis que tudo se fez novo. Filipenses 3:13 e 14 vai falar sobre isso. As coisas velhas ficaram para trás. E a promessa de Jesus para nós é que todo pecado, todo erro, eles ficaram para trás. Nós somos hoje nova criatura, um novo tempo de Deus. Mostra que você é uma nova criatura. Quando eu olho para as Escrituras, para a minha vida, com essa perspectiva de novo tempo, eu percebo que Deus jogou no mar do esquecimento todo o meu passado. E o profeta já nos adverte. Versículo 18, a parte A: Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Esqueça o que se passou, meu querido. Esqueça o passado. Porque o passado ele só tem um objetivo. Com os erros que nós cometemos, nós não cometemos mais. Só. O resto, deixa para lá. O novo tempo de Deus é para vivermos o presente, olhando para o futuro que Deus nos apresenta, que Deus nos propõe, que Deus nos desafia. O texto de Isaías também fala que para viver o novo de Deus é preciso crer no que Deus está fazendo. Versículo 19, a parte A: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Eis que faço coisa nova. Deus está fazendo coisas novas. E nós, muitas vezes, nós não percebemos o novo de Deus. Nós preferimos ficar, concentrados nas coisas antigas, que não nos levam em lugar algum. E o novo de Deus está aí. Deus está nos mostrando uma nova proposta de Evangelho, em que é um novo que está nas Escrituras, que é tão antigo. O Evangelho é coisa simples de se viver, nós que complicamos. Mas Deus está nos mostrando uma nova perspectiva de vida, irmão. Não deixe para dia 1º de janeiro você viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus hoje. Viva o novo de Deus agora. O novo tempo que Deus nos mostra é para agora, é para já. Nós não podemos viver no passado. Esqueça, versículo 18, esqueça o que está lá atrás. 19, eu estou fazendo coisas novas, estou trazendo coisa nova, está saindo à luz. Porventura você não percebeu? Olha o que o texto está dizendo. Você não percebeu ainda o novo de Deus para a sua vida? E por fim, meu irmão, para viver o novo de Deus, é preciso confiar que Deus nos dará um amanhã abundante. Glória a Deus por isso. Versículo 19, ainda parte B, vai falar: Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O deserto é difícil de caminhar. Sede, fome, desorientação. E a gente, tantas vezes, emocionalmente nós estamos famintos, sedentos, desorientados, perdidos. O novo de Deus para nós hoje é que olhemos para as Escrituras Sagradas, olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para a proposta de transformação que a cruz traz para nós, e principalmente olhar a vida com a perspectiva de Deus, não com a do ser humano. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos nós somos salvos em Cristo para viver um novo de Deus, o Evangelho genuíno que dá e produz e gera transformação. Que Deus nessa noite Ele te guie, te abençoe, e principalmente você viva o novo de Deus todas as manhãs, todos os dias, em todo o tempo.
O tempo de Deus para a transformação, para a vida plena, é já, é agora. Que o Senhor abençoe grandemente a IPI de Lobato, que Deus produza frutos e frutos através de você que é instrumento aí na comunidade. Aonde você está agora, Presbitério Bahia, nas igrejas do nosso querido presbitério. Que a partir de mim, que a partir de ti, você possa proclamar o verdadeiro e genuíno Evangelho, vivendo, portanto, um novo tempo. É o tempo de Deus e é para já. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém. Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do meu coração tudo Ele deu, alegria que viu além da dor. Se por minha alma o amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, preço pagou, me resgatou, na graça estou. O céu deixou grande esperança, encontro amor, paixão que o véu do tempo rasgou, venceu a morte, a pedra ressurreição me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. Seu amor pagou por meu coração. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, com grande amor por mim mostrou meu Salvador,
que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Querido Deus e Pai, nós queremos neste momento colocar as nossas vidas no Teu altar. Queremos consagrar as nossas vidas, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos, ó Pai, ser instrumentos de bênção. Queremos ser instrumentos a serviço do Teu reino. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos purifique, nos trate, nos coloque em condições de Te servir. Queremos consagrar este culto, queremos consagrar esta adoração, queremos consagrar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos bens, queremos colocar os nossos ministérios, ó Deus, à Tua disposição, pedir que o Senhor use as nossas vidas, que nós sejamos instrumentos de transformação e de bênção. Queremos, ó Pai, colocar tudo o que somos, que temos, a nossa história, todos os nossos sonhos, as nossas expectativas, todas no Teu altar. Queremos nos consagrar a Ti, para que sejamos, ó Pai, bênção nas vidas das pessoas que nos cercam. Senhor, receba a nossa adoração, receba as nossas vidas e nos consagre no Teu altar. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Hoje um dia muito festivo, hoje um dia de muita alegria. O salmista lá no Salmo 103, no versículo 1, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então é isso que nós estamos fazendo hoje, não esquecendo dos benefícios que o Senhor tem realizado na nossa vida. A IPI do Lobato, ao longo dos tempos, ela foi constituída para assim dar frutos, para assim ela prosperar no reino de Deus. E isso, graças a Deus, muitos que passaram aqui, muitos deixaram o seu legado e assim puderam contribuir para o crescimento da igreja. Muitas pessoas, muitos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, crianças que estiveram aqui, contribuíram para isso. E nós louvamos a Deus e tem contribuído, porque nós temos muitos irmãos que estão desde o início do trabalho daqui da nossa igreja e têm se dedicado, têm se empenhado. Nós louvamos a Deus porque nós podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos e somos alegres. E nós poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, que ele fala que todas essas coisas contribuíram, todas as coisas que aconteceram e têm acontecido, têm contribuído para o bem da nossa igreja. Nós louvamos a Deus, não deixamos de lembrar do saudoso diácono Firmo Pinho, onde tudo começou, começando ali na sua casa. Então nós temos orgulho de dizer que esse trabalho é fruto diaconal, fruto da diaconia. Então começou na casa do irmão Firmo Pinho, do saudoso Firmo Pinho, e chegou até aqui ao bairro do Lobato, onde nós assim podemos construir salas, construir cozinha, construir a casa pastoral, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de muitos cooperadores, de pessoas que estavam com seus corações voltados para o crescimento do reino. Nós louvamos a Deus por isso, irmãos, não cansamos de dizer. Como o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que dá esperança. E nós podemos trazer à memória tudo aquilo que nos deu esperança, que Ele tem nos dado e que tem nos feito pessoas crentes em Cristo Jesus. Temos enfrentado desafios? Sim. Muitas lutas, muitas provas nós tivemos que passar, que enfrentar.
mas muito mais foram as vitórias. E podemos dizer que somos mais que vencedores. Não porque merecemos, mas porque as misericórdias do Senhor, elas têm se renovado todos os dias. Todos os dias, nós não cansamos de dizer, né? Quem conhece a igreja do Lobato, a IPI do Lobato, sabe que é uma igreja que procura apresentar-se a Deus aprovada como obreira que não tem de que se vergonhar e que busca sempre fazer a vontade do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada membro, pela vida de cada pastor, de cada presbítero, cada diácono, diaconisa, cada servo do Senhor, que assim puderam contribuir para que hoje nós estivéssemos completando 11 anos como organizada, porque já temos muitos anos aqui, né? Então, nós como a igreja organizada, igreja do Senhor, nós fazemos 11 anos. E como o pastor Luciano falou na sua mensagem, que nós estamos vivendo o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse é o tempo, nosso tema é um novo tempo. Então esse é o tempo da gente florescer. Esse é o tempo que nós temos para podermos assim crescer para o Senhor, crescer para que a vontade de Deus, ela sempre prevaleça no nosso meio. Não é a minha vontade, não é a sua, é a vontade do Senhor. Ela que é a vontade boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor, IPI do Lobato. Parabenizamos a todos, que o Senhor nos ajude em tudo, que o Senhor faça com que possamos sempre estar com os olhos voltados para Cristo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Parabéns, IPI do Lobato. Parabéns, IPI do Brasil, porque assim podemos estar aqui neste lugar, anunciando o Evangelho de Cristo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Meu nome é Maísa. E para os irmãos que não me conhecem ainda, aqueles que já me conhecem, sabe aí um pouco da minha trajetória, né, no que diz respeito ao trabalho com o departamento infantil na nossa igreja. Durante esse tempo, o Senhor veio falando comigo, o Senhor veio me usando, né, da maneira que Ele quis e que eu me permiti também ser usada, porque é muito importante a gente ressaltar isso. O Senhor veio me mostrando o quanto esse ministério ele é importante. E ainda quando eu era criança, né, para poder apoiar ali o trabalho de quem eram, né, as minhas professoras na época. Ainda bem, tive excelentes professoras e sou muito grata por isso, né, no apoio a esse trabalho com o Ministério Infantil. Então eu glorifico ao Senhor porque eu tive a oportunidade de ser um canal de bênçãos, né, nessas vidas. E uma das coisas que me fortalece e que eu sei que fortalece também a igreja a qual eu participo é a certeza de que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Que uma semente, né, plantada nos corações, ela pode brotar. Eu digo isso porque, infelizmente, nós não temos muitas dessas crianças que passaram, né, aí nessa trajetória. Algumas porque foram para outros locais, outras, infelizmente, pela violência, né, pela desigualdade social, foram vítimas disso. Mas eu peço muito a Deus que continue, né, falando aos corações das nossas crianças e do quanto Ele pode fazer, né, em nossas vidas como igreja, através das nossas crianças. Que o Senhor continue nos abençoando, nos capacitando e nos fortalecendo para a sua boa obra. Amém? Tchau. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pela alegria de estarmos nessa noite celebrando ao Senhor. Obrigado ao Pai Santo pela IPI do Lobato, por esse povo, ó Deus, que chamaste para ser teu, esse povo, ó Deus, que se reúne nesta comunidade. Te louvamos por esse aniversário, te louvamos, ó Deus, pela vida dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o conselho dessa igreja, Senhor, abençoa a mesa diaconal dessa igreja, abençoa o novo pastor dessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça, o teu amor, a tua paz
esteja com essa comunidade e que ela possa, a cada dia mais, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus por mais um ano de organização desta igreja que tu plantaste no meio desse bairro. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Feche seus olhos e levante suas mãos comigo. Que o Senhor abençoe e guarde a Igreja Presbiteriana Independente do Lobato em seus sonhos e desejos de ser fiel ao reino de Deus no contexto brasileiro. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Lobato nas dificuldades encontradas no percurso de sua caminhada missionária. Que o Senhor tenha misericórdia da Igreja em seus descaminhos, na justa vontade de acertar. Que o Senhor levante o seu rosto e dê paz a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Lobato, agora e sempre. Amém. Amém! Muito obrigado por você ter assistido até aqui o nosso culto online do 11º aniversário da Igreja Presbiteriana do Lobato. Nós queremos dizer que nós amamos muito vocês e estamos muito felizes por vocês terem participado desse culto de adoração. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e guarde toda a sua família. Um super abraço da Igreja Presbiteriana Independente do Lobato. Tchau, tchau! Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus.